Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estarmos aqui na nossa casa de oração para zelarmos por esse precioso serviço da nossa comunidade, o serviço de evangelização dos adolescentes. Se algum dia eu for chamado para participar do programa do Raul Gil, vocês podem ter certeza que o primeiro chapéu que eu quero tirar lá é para os evangelizadores dos adolescentes. Para quem você tira o chapéu? Para essa turma aqui, para quem se envolve com os adolescentes. Um serviço árduo, um serviço importantíssimo para toda a nossa comunidade. Irmãos, embora muitas vezes os adolescentes sejam difíceis, embora eles pareçam para a nossa geração um tanto quanto estranhos, é preciso afirmar, como afirma o Papa Francisco, a adolescência, em hipótese alguma, é uma patologia, uma doença que precise ser combatida. Faz parte do processo natural. Diríamos ainda mais, essa fase da vida é, na verdade, um dom de Deus. Um dom de Deus. Um grandioso teólogo católico, que vale muito a pena acompanhar as suas formações, é inclusive um dos formadores de Bento XVI, eu me refiro a Romano Guardini. Ele escreve em uma de suas obras que a adolescência é para ele a crise do amadurecimento. A adolescência é a crise do amadurecimento. Não pensemos nós que quando nós falamos de crise, a crise tem apenas aspectos negativos. Muitas vezes é o contrário. A crise impulsiona para um momento melhor. Por exemplo, no ano de 1939, a Polônia foi invadida pela Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial e aquele país foi dizimado. As repartições públicas foram fechadas, as igrejas fechadas, as escolas. Mas naquele tempo difícil, de extrema crise, algumas pessoas souberam aproveitar da crise para um grande crescimento pessoal e também coletivo. Eu quero destacar aqui a figura de um homem muito importante para a humanidade, tão pouco conhecido, Jan Tyranowski. Jan Tyranowski. Trata-se de um homem que trabalhava naquele tempo como alfaiate e que aos 39 anos de idade, mais ou menos, ele assumiu um grupo de jovens, a liderança de um grupo de jovens, até porque a igreja estava dizimada. Ele assumiu a liderança daquele grupo de jovens e ele chamava os jovenzinhos de rosários vivos. Rosários vivos. Aquele grupo de jovens foi sendo formado por ele, catequizado por ele, e ele não fazia outra coisa senão inspirar aqueles jovens à vida de santidade. O que ele fazia era isso, conduzir os jovens no caminho da santidade. Resultado, ao longo da caminhada, aqueles jovens foram crescendo e alguns formaram famílias santas. Desse grupo de jovens, 11 se tornaram sacerdotes. Um entre eles, ninguém mais, ninguém menos do que o grande São João Paulo II, que revolucionou a história da humanidade, o Papa da juventude. Perceba com isso que momentos de crise bem aproveitados podem nos impulsionar para uma vida santa. Ora, essa crise que nos interessa refletir esta noite, a crise do amadurecimento, chamada de adolescência,
não é uma crise impulsionada por fatores externos, mas antes de tudo, como ensina Romano Guardini, é uma crise impulsionada por questões internas, questões que acontecem dentro de cada um de nós. E ele cita 2 grandes fatores internos que propiciam essa crise do amadurecimento. Ele fala a respeito da autoafirmação e da atração sexual. Autoafirmação e atração sexual são impulsos que já estão dentro de nós desde a nossa infância, mas que afloram durante a adolescência. Comecemos pela autoafirmação. A autoafirmação se dá com o desenvolvimento da personalidade. Quando nós atingimos essa idade da adolescência, nós começamos a tomar um conhecimento mais claro de que nós somos pessoas. E uma pessoa é exatamente uma liberdade para se relacionar, uma liberdade para amar. Quando nós tomamos consciência de que nós somos pessoas, nós tomamos consciência também de que se eu sou pessoa, logo eu sou diferente dos outros. Nós tomamos a consciência da diferença entre as pessoas. É claro que quando acontece esse despertar para a realidade da personalidade, nós vivemos um momento crítico. É sim um momento crítico, porque é um momento que muitas vezes acaba favorecendo certo egocentrismo. Eu sou livre, eu posso fazer as coisas do meu jeito. É um momento que muitas vezes parece que favorece apenas a insegurança. Eu sou diferente de todo mundo e agora? O que eu faço? É um momento que muitas vezes parece que favorece apenas a necessidade de uma aceitação em qualquer tipo de grupo. É sim um momento crítico, mas atenção. Por outro lado, nós devemos nos apoiar na Sagrada Escritura, porque a palavra de Deus, no livro de Gênesis, nos revela que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. O livro de Gênesis deixa muito bem claro que o ser humano é sim diferente de todos os outros seres visíveis, diferente dos animais, dos vegetais, dos minerais, justamente porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E a palavra que marca essa diferença é justamente a palavra pessoa. Diferentemente dos animais, nós somos pessoas. Nós somos uma liberdade para amar. É na adolescência que aflora esse dom maravilhoso que Deus deu a cada um de nós. Portanto, saber passar por essa crise, nós poderíamos até dizer, saber passar por essa cruz, conduz o indivíduo para um aprofundamento do projeto de Deus, conduz o indivíduo para a liberdade do amor. Por sua vez, o segundo impulso, que é a atração sexual, se dá, obviamente, com o despertar do desejo sexual, que se manifesta de um modo evidente com os fatores biológicos. Na adolescência, os hormônios estão à flor da pele, como nós dizemos. Na adolescência, desperta a capacidade da procriação. Agora, os homens têm a capacidade de ser pais e as mulheres de ser mães. E é claro que esse é um momento muito crítico, principalmente quando nós levamos em conta a cultura vigente que nos cerca. Nós estamos cercados por uma cultura onde existe uma degradação moral, onde a sexualidade é vivida de qualquer forma. Por causa disso, esse momento da adolescência bota muito medo.
é um momento de muita crise, mas não se esqueça, nós devemos de novo nos apoiar na Sagrada Escritura, porque a palavra de Deus no livro de Gênesis nos revela que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Ou seja, a sexualidade masculina e feminina é um dom de Deus para a humanidade. Deus nos faz a sua imagem e semelhança, e o fato de sermos a sua imagem e semelhança está expressa na diferença sexual, homem e mulher. É exatamente durante a adolescência que esse dom extraordinário está sendo aflorado. Inclusive é importante pontuar aqui que o homem é sim diferente da mulher. A mulher é sim diferente do homem, mas segundo o projeto de Deus, os dois são chamados a um relacionamento. E no momento certo, no momento onde os dois têm um relacionamento maduro, se colocam diante das bênçãos do Senhor para assumir um matrimônio, um casamento. Ou seja, o Senhor os conduz para a comunhão de pessoas. Isso significa então que saber passar por essa crise, saber passar por essa cruz, impulsiona o indivíduo para um aprofundamento do projeto de Deus, impulsiona o indivíduo para a comunhão de pessoas. O que eu pretendo com essa introdução é que todos nós possamos entender exatamente isso. A adolescência é sim um período crítico, é um período de muitas cruzes, com certeza. Mas se esse período de cruzes for bem vivido, impulsiona o indivíduo para o amadurecimento do projeto de Deus, impulsiona o indivíduo para a vida de santidade, uma profunda vida de santidade. Ora, cabe a cada um de nós que estamos aqui então, sermos os Ian Tiranovskis desse tempo. Nós somos chamados a conduzir aqueles que passam por um momento de crise, no caso os adolescentes, para uma vida de santidade, para a plenitude da vida. E aqui surge a pergunta que fundamenta a nossa reflexão. O que exatamente nós podemos fazer para liderar os adolescentes em vista da santidade? Pegando um gancho com a última reflexão, o que nós devemos fazer para liderá-los em função de uma vida plena? Você vai perguntar isso para quem está do seu lado. E agora? O que fazer para liderá-los? A Sagrada Escritura nos revela de um modo bem claro que existe uma pedagogia divina para nos conduzir à plenitude da vida. E eu quero que nós todos estejamos muito atentos a essa pedagogia divina, pois ela deve fazer parte da nossa liderança. Inclusive, ao perceber e ao compreender essa pedagogia divina, nós vamos poder entender qual é o lugar daquele ponto essencial que faz parte da identidade primordial da comunidade javenice, que é o batismo no Espírito Santo. De tal modo que o título que eu dei para essa reflexão é o lugar do batismo no Espírito Santo na evangelização. O lugar do batismo no Espírito Santo na evangelização. Se nós quiséssemos linkar com a reflexão do Geraldo, nós poderíamos até mesmo chamar de o lugar do batismo no Espírito Santo na liderança dos adolescentes. Primeiramente, nós não podemos, em hipótese alguma, nos esquecer
que nós fomos criados para participar da vida de Deus, como afirma a segunda carta de São Pedro. Eu e você fomos criados para participar da vida divina. Inclusive, é importante afirmar que esse é o maior anseio presente dentro do coração do ser humano. O coração de todo ser humano grita por isso todos os dias. Nós queremos participar da vida de Deus. Santo Agostinho, nas Confissões, escreve isso de um modo belíssimo, de um modo poético. Ele diz assim: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Só que isso não é uma teoria. Cada ser humano pode e deve perceber isso dentro do seu próprio coração. E o papel nosso de líderes é o papel de ajudar as pessoas, ajudar os adolescentes a perceber isso dentro do coração deles. Nós temos o papel de ajudá-los a interpretar o grito do coração. Como é que nós fazemos isso? Nós devemos ajudar as pessoas a perceberem que não existe nenhuma possibilidade do ser humano se contentar com alguma experiência parcial. O ser humano não se contenta com nenhuma experiência parcial. Deixa eu trazer alguns exemplos para clarear isso que eu estou querendo dizer. Tome um celular nas mãos e entregue para um adolescente e diga para esse adolescente: olha, eu estou dando um celular para você de presente, mas você vai poder ver apenas um status por dia e nada mais. Ou então vá ao encontro de um adolescente e diga para ele: você pode até sair com os seus amigos, mas você vai sair com os seus amigos uma vez a cada 40 dias. Você acha que ele vai ficar contente com isso? Por quê? Porque aquilo que nós julgamos um bem, nós queremos de forma completa. Nós queremos tudo. Isso é apenas uma amostra grátis dessa realidade que está dentro do nosso coração. Entendamos isso. O que o nosso coração está gritando dentro de nós todos os dias é que o nosso coração deseja um bem, um sumo bem, algo que não tenha data de validade, algo que não tenha data para terminar, algo que seja capaz de nos realizar por completo, todos os dias, em cada momento, e que em cada momento seja ainda melhor, seja constante. Ora, o nome deste bem, deste sumo bem, que não tem data para se esgotar, que nos realiza todos os dias de maneira infinita, chama-se felicidade. Ora, o nome da felicidade é Deus. O nosso coração grita todos os dias por Deus. Irmão, sabe aquele dia em que as suas contas estão pagas? Os poucos dias em que as contas estão pagas, os poucos dias em que você não está com alguma dor de cabeça, as coisas em casa mais ou menos estão arrumadas, mas aí você acorda e fala: puxa, agora que parece que está tudo certo, eu estou com uma angústia dentro do meu coração. Da onde que vem isso? Por que está acontecendo isso? O nosso coração inquieto está nos lembrando: eu quero Deus, eu quero aquilo que é inesgotável. Quando o nosso Senhor criou os nossos primeiros pais, criou o ser humano, Adão e Eva, e os colocou no jardim do Éden, o Senhor colocou esse desejo supremo em seus corações. Mas a nossa mãe igreja nos ensina que Adão e Eva foram criados num estado de justiça e santidade. Isto é,
foram criados em amizade com Deus, isto é, receberam o dom gratuito de participar da vida divina. No paraíso, Adão e Eva participavam da vida de Deus. Ou seja, no paraíso, o grito do coração de Adão e Eva estava, entre aspas, calado, no sentido de que havia uma realização no coração dos nossos primeiros pais, porque eles participavam da vida divina. A única coisa que os nossos pais ainda desejavam profundamente é ser levados de corpo e alma para o céu, para ver Deus face a face. E aí sim, todo grito do coração humano se calaria de uma vez por todas. A vida que os nossos primeiros pais tinham no paraíso era uma vida maravilhosa. Eles viviam uma vida realizada. Contudo, nós sabemos que essa vida incrível que eles tinham se desmoronou. Pergunta para quem está do seu lado: por que tudo desmoronou? Entendamos o porquê desse desmoronamento. A participação da vida divina é uma oferta gratuita de Deus para nós. Deus nos criou com o desejo dele e ele se dá a nós, mas ele não impõe a vida divina ao ser humano. Deus propõe a sua vida ao ser humano. Isso significa que na liberdade que Deus deu ao ser humano, o ser humano pode, com o dom da liberdade, rejeitar participar da vida divina. E essa rejeição da participação da vida divina está intimamente associada a uma árvore plantada no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus alertou os nossos pais que o dia em que eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a consequência seria que com certeza eles morreriam. Se nós estivéssemos fazendo a leitura do texto, tomando como base o hebraico original, nós estaríamos diante de um superlativo, que seria traduzido mais ou menos assim: com certeza morrerás a morte, ou com certeza morrerás. Deus está alertando os nossos pais que existe uma dupla morte, a morte biológica, mas uma morte muito pior, que é a morte das mortes, a morte espiritual, a morte da nossa alma. Isso significa que se Adão e Eva escolherem livremente comer aquele fruto, então morre dentro do coração deles a participação da vida divina. Eles param de se relacionar com Deus. Infelizmente, este desastre aconteceu. E por trás desse desastre, nós sabemos que existe uma voz perversa e sedutora, em hebraico, nahash, que é traduzido para nós, de modo simbólico, como serpente. No livro de Jó, nahash é traduzido como um dragão. A palavra então está nos dando a seguinte dimensão: os nossos pais estavam diante de um ser poderosíssimo, muito mais forte do que eles, um ser com intenções mortíferas, sedutoras, um ser que vem para roubar, matar e destruir. A nossa mãe igreja nos ensina que este ser perverso é um anjo decaído, Satanás, aquele que rejeitou por toda a eternidade participar da vida divina
E o que ele faz em relação ao ser humano é justamente seduzir o ser humano para que ele não participe da vida divina. Todo ataque demoníaco em relação a nós tem isso como alvo: fazer com que eu e você não participemos da vida divina. Satanás atacou os nossos primeiros pais. E o seu ataque começa pela mulher, Eva. Por que Satanás escolheu Eva? Porque as mulheres são mais fracas, mais frágeis, é mais fácil de enganar. Existe uma verdade profundíssima nisso. Santo Agostinho, ele diz que Satanás ataca as mulheres, porque as mulheres significam todo o nosso lado emocional que existe na humanidade. E é através do campo das emoções, das paixões, que nós somos tentados. Mas eu quero trazer aqui para a conversa a ajuda de São João Paulo II. Porque São João Paulo II ensina uma verdade preciosíssima. Ele diz que Satanás ataca primeiro a mulher, porque a mulher ela representa toda a humanidade, no sentido de que a humanidade é a esposa de Deus. Olha a analogia que ele faz. Quando um homem se relaciona com uma mulher no casamento, e isso envolve até mesmo a questão sexual, o homem ele tem primordialmente um papel ativo. O homem dá de si para a mulher, enquanto o papel primeiro da mulher é acolher o homem, um papel passivo. Então aqui vem a analogia. Deus, no papel de esposo, se dá à humanidade. E a primeira coisa que a humanidade deve fazer no papel de esposa é acolher o dom de Deus, acolher a vida de Deus. É justamente isso que Satanás quer atacar. Ele ataca Eva porque Eva simboliza toda a receptividade que a humanidade tem a respeito da vida divina. E como é que ele deu? Como é que ele fez? Como é que ele elaborou esse ataque? Ele se aproxima de Eva e vai dizer para ela o contrário daquilo que Deus disse. Se comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal, não morrereis. Deus disse, com certeza morrerás. A desgraçada disse, não morrereis. De modo sutil, o que Satanás está fazendo aqui é forçar os nossos primeiros pais a fazer uma escolha entre a vida física, a vida biológica e a vida espiritual. Ela está fazendo aqui uma chantagem terrível. Imaginemos a seguinte questão. É como se a serpente dissesse assim, ó, se vocês comerem, vocês não morrem. Se vocês comerem, eu não mato vocês. Imagina aquele ser medonho, um dragão perigoso, olhando para você, aquele ser medonho, poderosíssimo, dizendo, ó, se você comer, aí você não morre. Mas mais do que isso, o ataque não parou por aí. O ataque foi além, porque a serpente ainda disse, se vocês comerem esse fruto, vocês serão como Deus. Sereis como Deus. Nós podemos ler o texto da seguinte forma. É como se a serpente estivesse dizendo assim para os nossos pais. Sabe esse anseio que vocês têm dentro do coração? Essa coisa que está gritando aqui dentro? Esse desejo de felicidade que vocês têm? Então, vocês vão ter esse anseio do coração resolvido o dia em que vocês comerem aquele fruto
que Deus negou a vocês. Veja como Deus não é gente boa. A felicidade de vocês está em ser livre para fazer as coisas do seu jeito. Diante de todo esse cenário, nós poderíamos dizer assim: que estranho. Por que os nossos primeiros pais não gritaram por socorro? Deus me socorre! Olha esse bichão, esse dragão aqui, essa serpente, vem nos socorrer aqui. Por que eles não fizeram isso? É simples. Porque diante daquele ataque estão fechados no medo. E o medo lança fora o amor. Um medo tão firme, tão forte, que fez Adão ficar calado o tempo todo. Tremendo de medo. Mas não apenas medo, irmãos. Existe algo pior do que o medo nisso tudo. Algo que chama-se orgulho. Os nossos primeiros pais foram se fechando no orgulho. Diante da tentação, ao invés de gritarem por socorro, quiseram resolver as coisas com a sua própria inteligência, com as suas próprias escolhas. Eles foram se fechando no orgulho. Resultado, os nossos primeiros pais começam então a desconfiar de Deus, vão crescendo cada vez mais no orgulho e acabam comendo o fruto proibido. Como é mesmo que chama a árvore do fruto proibido? Como? Conhecimento do bem e do mal. Então note que quando os nossos primeiros pais fazem a livre escolha de colherem o fruto e comerem aquele fruto, o que eles estão fazendo é buscando um acréscimo de conhecimento, porque o bem eles já conheciam, na teoria e na prática, eles já experimentavam o bem, que é a relação com Deus. O que eles quiseram, entre aspas, acrescer nas suas vidas, foi um novo conhecimento, mas agora o conhecimento do mal. Não apenas um conhecimento teórico, mas um conhecimento prático. Fazer a experiência do mal. Eu lembro de quando uma vez eu fui na casa da minha tia, e a minha tia disse assim para o meu primo, que naquela época era pequenininho: não coloca o dedinho na tomada, não coloca o dedinho na tomada. Falou umas 10 vezes. Passou uma semana, eu voltei lá, o meu primo estava até soluçando. O que aconteceu, tia? Esse bendito pegou um arame, enfiou na tomada e ficou grudado lá, quase morreu. Fez a experiência do choque elétrico. Experimentou não na teoria, mas experimentou na prática. Quando os nossos primeiros pais comeram o fruto proibido, eles experimentaram o que é uma vida sem Deus. Eles colocaram para fora, eles expiraram o Espírito Santo que estava dentro do coração. Se a vida divina estava aqui, então agora eles colocaram para fora o Espírito Santo, o amor de Deus. E eles experimentam então aquilo que é a vida sem Deus, a vida vazia, a vida absurda, o vazio existencial, que tem terríveis consequências. Todo tipo de desordem possível, que culmina inclusive na morte. Agora, meus irmãos, perceba com isso tudo, que isso de comer o fruto proibido, que é o pecado original, tem sempre algo de tomar para si. Tomar para si aquilo que eu julgo importante naquele momento. Aquele primeiro pecado original, de algum modo, feriu toda a humanidade. E nós temos essa propensão dentro de nós, de viver tomando para nós aquilo que momentaneamente nós julgamos, segundo os nossos critérios, que serão bons para nós.
Você já percebeu que nisso está a raiz de todos os seus pecados? Todas as vezes em que nós somos tentados e pecamos, nós não gritamos pelo socorro de Deus. Nós resolvemos as coisas do nosso jeito. E nós queremos tomar à força aquilo que nós achamos que nos fará feliz. Isso continua se repetindo em nós todas as vezes em que nós pecamos. Só para você ter certeza que não é só com você, pergunta para quem está do lado: isso acontece com você, irmão? A partir do momento, então, em que o pecado entrou no mundo, a partir do momento em que o ser humano se fecha no orgulho, a partir do momento em que o ser humano abriu mão da vida divina, entra em cena a mais bela das obras que Deus realiza em nosso favor. Uma obra mais bela, inclusive, do que a obra da criação, a obra da salvação. Deus viu o quanto nós sofremos por viver longe dele. Deus viu as consequências do pecado, as dores que estão em nós, e se compadeceu. Então Deus tomou a iniciativa de se lançar para nos salvar. E é exatamente aqui que nós precisamos estar extremamente atentos à pedagogia divina da salvação. Afinal de contas, o serviço de todo o ministério da igreja é, no fundo, uma cooperação com a obra da salvação. A obra da salvação tem uma dupla dimensão. Uma pessoa salva é uma pessoa que, em primeiro lugar, é arrancada do mal, e, em segundo lugar, ela é inserida num bem. Isso é a salvação. Arrancar uma pessoa do mal do pecado e inserir uma pessoa no bem, que é o próprio Deus. É exatamente isso o que nós devemos desejar para os adolescentes: arrancá-los do pecado e inseri-los em Deus. Agora, é impossível que isso aconteça apenas com a força humana. Completamente impossível. Isso é fácil de ser percebido. O que nós queremos é participar da vida de Deus. O ser humano não pode, com as suas forças, alcançar a Deus. Nós necessitamos que Deus venha até nós. E Ele vem até nós na pessoa de Jesus Cristo. Ele vem até nós por Jesus Cristo na ação do Espírito Santo. Mas entenda ainda mais: se o pecado, ele destrói a nossa capacidade de acolher a vida de Deus, então nós precisamos urgentemente de uma graça que gera em nós arrependimento, uma graça que nos perdoe de nossos pecados, uma graça que nos cure de todas as desordens que existem dentro de nós, uma graça, claro, que nos faça de novo participar da vida de Deus. É isso que nós necessitamos. E aqui nós podemos contar com a ajuda de Santo Irineu, porque Santo Irineu faz uma analogia belíssima. Ele vai ensinar que o Pai toma a iniciativa de nos salvar. E para nos salvar, o Pai trabalha com as suas duas mãos. Uma das mãos é o seu Filho, e a outra mão é o Espírito Santo. Nós podemos imaginar então um pai que se abaixa para abraçar o filho e tomar para si. Todo o processo de salvação é por Jesus Cristo na ação do Espírito Santo. A fins de estudo, a gente até separa: isso aqui é mais ação do Filho, isso aqui é mais propriamente ação do Espírito Santo. Mas no fundo, toda ação salvífica é obra da Santíssima Trindade. O Pai que envia o Filho e o Espírito Santo para nos tirar do pecado e nos unir a Deus. Entendido isso,
Nós vamos concluir a nossa formação, então, com as duas grandes etapas do plano de salvação. As duas grandes etapas da pedagogia divina para nos salvar. Sendo que a primeira, o ponto de partido, após a vinda de Jesus, é justamente a conversão pessoal para Ele. Primeiro, conversão pessoal para Jesus. Vocês lembram aqui qual é o conteúdo da primeira pregação de Jesus, que nós encontramos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14? Alguém lembra aí de cabeça? O Geraldo falou hoje, e nem sabia disso. Qual é o conteúdo? Jesus disse assim, cumpriu-se o tempo, e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Tudo começa com uma bendita graça que gera no ser humano arrependimento e fé em Jesus Cristo. Essa expressão que é traduzida para nós como arrependimento muitas vezes, é a expressão grega que nós aportuguesamos de metanoia. A expressão metanoia, que significa mudança de mentalidade, uma mudança interior, a mudança do coração do ser humano. Trata-se de uma profunda e radical mudança da mente, e isso envolve a mudança dos nossos valores, do nosso jeito de perceber as coisas, a mudança das nossas emoções, a mudança da nossa forma de julgar, a mudança da nossa forma de efetivar decisões. Ou seja, trata-se, portanto, de um primeiro arrependimento, no sentido de se arrepender de pensar, de sentir, de julgar e de escolher em função do pecado, para começar a pensar, sentir, julgar e escolher em função de Jesus Cristo. Já essa palavra, que é traduzida para nós como crede, é a expressão grega pistevo, que significa ter fé, que significa confiar, que significa entrar em obediência. Ou seja, nós devemos parar de confiar em nós mesmos para confiar no amor de Deus expresso em Jesus Cristo. Ter fé é confiar plenamente em Jesus Cristo, obedecer Jesus Cristo. Agora, toda essa mudança de mentalidade, toda essa fé de confiança, não é algo que o ser humano se adquire com qualquer estudo, não é algo que o ser humano adquire com qualquer sermãozinho, no sentido de lição de moral. Sabe quando os nossos pais dão uma lição de moral em nós? Menino, você precisa se arrepender, você precisa ter fé. Não é assim que nós adquirimos isso. Nós adquirimos isso através de um encontro com uma pessoa. É exatamente isso que nos ensina o Papa Bento XVI. Olha que maravilhoso. Ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas um encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e desta forma o rumo decisivo. Ou seja, é a graça de fazer um encontro pessoal com Jesus que nos leva ao arrependimento
e a fé. Quando nós fazemos a experiência de ter um encontro pessoal com Jesus, o conhecimento de Jesus gera em nós arrependimento e confiança nele. Não por acaso, logo que Jesus faz a sua primeira pregação, logo que o Evangelho de Marcos narra para nós o conteúdo da primeira pregação de Jesus, em seguida traz um exemplo de uma primeira grande conversão. Pessoas que entraram nesse primeiro processo de conversão: Pedro, André, Tiago e João. Aqueles homens estavam pescando quando fizeram um encontro pessoal com Jesus. E aquele encontro pessoal com Jesus gerou neles arrependimento e fé, confiança, obediência. Tanta fé, tanta confiança, que quando Jesus os chamou a seguir, eles abandonaram tudo para seguir Jesus. Por isso, irmãos, não pensemos nós que essa graça inicial para a nossa conversão é uma coisa pequena. Nunca pense isso. Se lembre que quando Jesus foi pregado na cruz, do lado dele tinha 2 corintianos, tinham 2 ladrões. Os 2 eram ladrões, os 2 tinham seus pecados, mas um deles, Dimas, fez uma experiência, um encontro pessoal com Jesus, conheceu Jesus profundamente, permitiu que Jesus tocasse o seu coração, e o toque de Jesus no seu coração gerou arrependimento, gerou confiança. Sabe o que aconteceu? Ele furou a fila do céu. O primeiro santo era aquele bandido que estava na cruz. Ou seja, essa graça inicial já é um ingresso para o céu. Olha como isso é grandioso. Perceba mais, no dia de Pentecostes, a igreja evangeliza tendo isso como consciência. Isso está na consciência da mãe igreja. Lembremos como isso se deu. O Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. Mas o Senhor quis derramar o Espírito Santo, vamos dizer assim, de um jeito exagerado. Veio como línguas de fogo e veio como um ruído de um vento impetuoso. E aquele ruído, aqueles sinais foram tão grandiosos que aquilo chamou a atenção das pessoas todas que estavam na cidade. Havia uma multidão de pessoas que estavam em Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes. E aquela multidão de pessoas de diversas nações correram para o cenáculo. O que está acontecendo nesse lugar? Quando eles chegaram lá, eles viram algo extraordinário. Homens simples, galileus, lá do norte do país, eles falam no seu dialeto, na sua própria língua, e nós que somos de outros países, que falamos outra língua, nós nos entendemos sem a necessidade de um intérprete. Alguns ficaram maravilhados, mas outros que estavam ali tinham um espírito de adolescente, porque começaram a zombar deles. E se tem uma coisa que o povo tem medo de evangelizar adolescente, em escola, em catequese, em qualquer lugar, é porque os adolescentes têm esse espírito zombador, de tirar sarro da cara das pessoas, de ficar tentando tirar as pessoas, deixar as pessoas sem graça. Ou vocês nunca passaram por isso? Aqueles homens que estavam lá começaram a falar assim: o que está acontecendo aqui, ó, é que é cedo e eles estão bêbados de vinho doce. Bêbados de vinho doce. O que a igreja fez? Coitadinho de nós. Os adolescentes ficam tirando sarro da gente, vamos embora para casa que não dá para evangelizar eles. Não, não, Senhor.
Eles são ignorantes, esses homens aqui, esses zombadores. Nós precisamos tirá-los da ignorância. Então o que Pedro faz é assumir a frente, o príncipe da igreja, e ele prega, ele anuncia Jesus Cristo, para que aqueles homens façam a experiência de conhecer o mesmo Jesus que eles conhecem. Para ter um encontro pessoal, Pedro prega o querigma. Olha só o que aconteceu. Pega aí na sua Bíblia, Atos 2, versículos 37 e 38. Quando ouviram isso que é a pregação de Pedro, querigma, o anúncio fundamental de Jesus, quando ouviram isso, ficaram com o coração comovido, compungido, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependei-vos, o mesmo que Jesus prega, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, ponto e vírgula, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro está dizendo o mesmo que Jesus, que eles devem se arrepender e que eles devem ter fé, ao ponto de assumir o batismo. Mas olha isso, ao ouvirem a pregação, ao fazerem a experiência do conhecimento pessoal de Jesus por meio da pregação feita no poder do Espírito Santo, a palavra diz que aqueles homens ficaram com o coração compungido. Estamos aqui diante da expressão grega katanissomé, que significa furar o coração. Furar o coração. O nosso coração é duro pelo orgulho, pela nossa ignorância gerada pelo pecado. Mas quando nós fazemos a experiência de conhecer Jesus, quando a palavra é pregada de modo querigmático, no poder do Espírito Santo, a palavra fura o nosso coração duro. E Cristo adentra em nossos corações. E quando Ele entra em nosso coração, isso dá a nós a graça do arrependimento e a graça da confiança. Portanto, aqui está a nossa primeira atitude evangelizadora, que é levar as pessoas ao conhecimento de Jesus, para que elas fiquem fascinadas por Jesus. O objetivo primeiro da nossa evangelização, do nosso trabalho com os adolescentes é esse: furar o coração, de tal modo que fiquem fascinados por Jesus, de tal modo que conheçam Jesus. Os discípulos, naquele dia da pescaria, fizeram essa experiência. Tiveram o coração furado. Começaram a seguir Jesus. E aqui entra então os desdobramentos dessa primeira conversão. Esse desdobramento da primeira conversão contém aquilo que nós chamamos de formação. Jesus traz aqueles homens para um discipulado. Por um pouco mais de 3 anos, eles vão sendo formados por Jesus. É um processo longo, é um processo árduo que dá muito trabalho. Inclusive Jesus disse: por quanto tempo eu vou ter que aguentar esse povo?
Quantas vezes você disse isso, evangelizando os adolescentes? É um processo árduo que dá trabalho. Mas o que é exatamente esse processo de formação, se não um processo de conhecer Jesus mais profundamente, para mais profundamente assumir a sua mentalidade e o seu jeito de viver, sabendo que o ápice dessa formação, desse conhecimento profundo de Jesus, se dá na cruz e na ressurreição, se dá com a morte de Jesus e com a sua ressurreição. Leandro, mas por que o ápice do conhecimento de Jesus está na cruz? É simples. A palavra nos revela que Deus é amor. E quando nós contemplamos Jesus na cruz, cai por terra toda a imagem que nós temos equivocada a respeito de Deus. A ideia de que Deus é um ser tirano, é um ser que, se nós virarmos as costas, Ele vai nos castigar, não. Na cruz nós fazemos a experiência de que Deus se fez homem por nós e se dá livremente por nós, ao ponto de dar toda a sua vida por nós. E isso é amor, uma doação total, completa, para que o outro seja feliz. Na cruz nós fazemos a experiência de que Deus é amor. E lembremos que antes de Jesus entregar o Espírito e morrer na cruz, Jesus disse assim: meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Não na sua dimensão divina, mas na sua dimensão humana, Jesus experimentou o abandono do Pai. Jesus experimentou o distanciamento do Pai. Experimentou o não participar da vida divina, porque os pecados do mundo inteiro caíram sobre ele. E o que é o pecado? Se não experimentar a vida longe de Deus. O Deus feito homem, então, experimentou a vida amarga por um instante longe do Pai. Experimentou o vazio existencial. Experimentou a vida absurda. Por quê? Para que Ele pudesse entrar em cada um dos nossos corações que diariamente faz a experiência da vida absurda, da vida vazia, da vida sem Deus, para nos tirar dessa situação. É isso que Jesus faz na cruz. Nós sabemos ainda mais que após morrer numa cruz, no terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou. Os discípulos fizeram a experiência prática, não teórica, do Cristo ressuscitado. Ora, irmãos, a morte de Jesus na cruz nos ensina que de fato Ele era homem como nós. Homens morrem. Mas a ressurreição nos dá o conhecimento prático de que Jesus não era apenas homem. Jesus é Deus, porque apenas um Deus pode ter domínio sobre a morte. Mais ainda, a ressurreição ensina os discípulos de um modo prático que o amor é mais forte do que a morte. Aqui está o ápice do discipulado. Descobrir que o amor é o elemento mais forte que existe. O amor é aquilo que dá sentido, que dá sabor a todas as coisas, de tal forma que ele é mais poderoso, inclusive, do que a morte. Aqui está o ápice do discipulado. Entendido isso, nós podemos concluir então com a segunda etapa do plano de salvação. Agora sim, uma vez que o discípulo fez uma experiência do conhecimento de Jesus, se arrependeu, mudou a mentalidade, confiou em Jesus, obedeceu Jesus, entrou num discipulado com Ele
e chegou ao ápice do discipulado, que se dá com a cruz e com a ressurreição. Agora o que o discípulo precisa é de batismo no Espírito Santo. A segunda parte da pedagogia divina nós podemos chamar de batismo no Espírito Santo, que se inicia com o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. João Batista, o primo de Jesus, quando liderava as pessoas para Jesus, ele dizia: é Ele quem batiza no Espírito Santo. João Batista deixa isso claro. Jesus é quem batiza no Espírito Santo. E essa expressão resume todo o objetivo da vinda do Messias. A finalidade do mistério de Jesus, do ministério de Jesus, do trabalho de Jesus, é batizar no Espírito Santo. Uma realidade tão forte, tão sublime, que Jesus fez questão de dizer assim. Anote aí depois para consulta, Lucas 12:49. Vim trazer fogo à terra, e como eu gostaria que estivesse aceso, mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Como eu gostaria que o fogo estivesse aceso na terra. Não se trata de um fogo de destruição, porque Jesus não veio para destruir a terra. Jesus ele veio para salvar. Ele está falando aqui do fogo do Espírito Santo. Ele anseia, ele deseja ardentemente nos batizar com o Espírito Santo. Mas ele mesmo diz que antes é preciso que ele passe por outro batismo, por um batismo. E que batismo é esse? Senão o batismo da sua paixão. Antes de nos dar o Espírito Santo, ele precisa ser banhado no seu próprio sangue. Leandro, por que Jesus precisou morrer numa cruz? Para só depois nos dar o Espírito Santo em plenitude para morar dentro de nós. Nós poderíamos abordar de muitas formas, mas de um modo simples. Eu quero trazer uma comparação, uma analogia aqui, porque nos interessa muito para o trabalho com os adolescentes. Imagine um pai e uma mãe que estão educando os seus filhos. E um dos filhos é bem rebelde, bem orgulhoso, bem difícil. Aí o irmãozinho está brincando com um carrinho, chega o outro e toma e diz: é meu. E ele vai tomando todos os dias as coisas do outro. O pai fala, a mãe fala e ele não obedece. Até que um dia o pai e a mãe falam: vamos ter que tomar decisões mais sérias. Aí pega a criança, dá-lhe uns tapas na bunda se for preciso e bota de castigo. Você vai ficar de castigo aqui pensando aquilo que você está fazendo. E você vai ficar a semana inteira sem brincar de carrinho. O pai e a mãe faz isso porque quer que o filho compreenda que ele é orgulhoso e se arrependa dos seus atos. Só que o pai e a mãe não faz só isso. O pai e a mãe que educa de verdade, depois que tira o filho do castigo, faz o seguinte: agora vem aqui. Passou os dias do castigo, agora você vai brincar com teu irmãozinho. Pega esse carrinho e divide com ele. Então ele tem que pegar o carrinho e dizer: toma, brinca você primeiro e depois você me dá. Ou seja, o pai e a mãe estão instruindo, ensinando o filho agora a entrar no campo do amor, da partilha, da doação. É exatamente esse o processo pedagógico de Deus para nos salvar. Primeiro ele gera em nós arrependimento, ele nos faz caminhar para a cruz, para as diversas cruzes, dores da vida, onde o nosso desejo deve ser crucificado, o nosso desejo egoísta,
Por isso nós passamos pela cruz, mas a partir da ressurreição, a gente precisa de algo mais. Nós precisamos aprender a amar. E é por isso que depois da cruz, o Senhor nos dá o Espírito Santo, que é o próprio amor de Deus. Não por acaso, antes mesmo de ir para a cruz, Jesus já tinha juntado seus discípulos na Santa Ceia e fez uma grande catequese a respeito do Espírito Santo. Evangelho de João, capítulos 14, 15, 16. Quem é o Espírito Santo? Senão o próprio amor eterno, a pessoa do amor que une o Pai e o Filho desde toda a eternidade. E não por acaso, depois que Jesus ressuscita, ele fala com os discípulos que eles devem aguardar o batismo no Espírito Santo, a vinda do amor que se dá em Pentecostes. Vamos ler para entrar em oração. Atos 2, versículos de 1 a 4. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Apareceram então línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram repletos, cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Perceba que o amor divino, o Espírito Santo, não foi dado tão somente como uma catequese, mas Deus quis que o Espírito Santo fosse dado, não como uma teoria, mas como uma experiência, ou seja, um conhecimento adquirido por um contato direto. Porque conhecimento adquirido por contato direto gera convicção. A igreja batizada no Espírito Santo é uma igreja que tem convicção a respeito do amor de Deus. Eu sou amado de Deus. Se Adão e Eva comeram o fruto proibido e fizeram a experiência do mal, a experiência da ausência de Deus, em Pentecostes, a igreja colhe o fruto da árvore da vida, que é Jesus. O fruto de Jesus é o amor, o Espírito Santo. Se Adão e Eva expiraram o Espírito Santo, colocaram para fora do coração o Espírito Santo, em Pentecostes, Deus inspira de novo o Espírito Santo no coração do ser humano, para habitar no coração do homem todos os dias, para dar vida plena. Se Adão e Eva experimentam o vazio existencial, em Pentecostes a igreja experimenta de novo a plenitude da vida. Essa é a graça do batismo no Espírito Santo. Portanto, o batizado no Espírito Santo é alguém que toma consciência da vida divina que está dentro dele. O batizado no Espírito Santo é como aquela criança que foi educada para o amor. Um batizado no Espírito Santo, ele para de olhar apenas para si e ele começa a gastar a sua vida e partilhar toda a sua vida com os outros, para que os outros conheçam aquilo que ele tem de mais precioso, que é Jesus mesmo. Esse é o homem verdadeiramente educado. Em Pentecostes nasce uma igreja que ama Jesus,
que ama a sua vida, que é a vida em comunidade. Uma igreja que essencialmente é missionária. Um homem batizado no Espírito Santo, uma mulher batizada no Espírito Santo, é uma pessoa que todos os dias acorda pensando: aonde eu vou me entregar em missão? Ela não é medíocre, ela se lança na missão. Em Pentecostes nasce uma igreja que constantemente busca renovar a experiência de Pentecostes, como nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Finalizando, irmãos, nós precisamos estar atentos a essa pedagogia divina. Quando nós sairmos para pescar os adolescentes, não se esqueça, os que não conhecem o Senhor, os que não vivem uma vida nele, a primeira coisa que eles precisam é passar pela conversão pessoal, que se dá através de um conhecimento de Jesus Cristo. A primeira coisa que eles precisam é de se arrepender dos seus pecados, se arrepender da vida velha e confiar em Jesus, ter fé em Jesus. O começo do nosso trabalho está aqui. Depois que eles se arrependeram, confiaram em Jesus, agora sim, nós vamos conduzi-los a um discipulado com Jesus. Conhecer Jesus de um modo mais profundo, até passar todos os dias pela cruz e pela ressurreição. Esse é o desafio que eu lanço para o serviço adolescente. Começar a sonhar a partir de hoje, a partir dessa experiência inicial, um discipulado com os nossos adolescentes. Discipulá-los em Cristo. E isso dá muito mais trabalho. Porque discipulado não é uma coisa que se pode fazer 1 hora por semana, numa sexta-feira à noite. Discipulado exige tempo, proximidade, encurtar os dias, estar mais perto, caminhar com eles, conviver com eles e ir apresentando Jesus de um modo mais profundo. E aí sim, aqueles que já têm Jesus como seu Senhor, que já estão seguindo Jesus, eles precisam agora da catequese do Espírito Santo, que prepara o coração para o batismo no Espírito Santo. Entenda que o batismo no Espírito Santo é a nossa segunda grande conversão. O que nos insere de uma vez por todas na vida de santidade. Batismo no Espírito Santo é uma segunda conversão. Diz para o irmão aí, batismo no Espírito Santo é a segunda... Cadê o Heitor? Nós precisamos estar atentos a essa pedagogia divina para não pular etapas. Senão quem está chegando, a gente quer oferecer já o alimento do fim da caminhada. Nós precisamos estar atentos, porque senão a gente começa a exigir missão, capacidade de amar, de quem precisa ainda ser curado, daquele orgulho que impede de seguir Jesus, de amar Jesus. Senão a gente está exigindo de quem ainda não fez a experiência do arrependimento. E quantas pessoas caminham conosco, nos ajudam na missão, mas não se arrependem da vida velha, gostam da vida velha. Muitos parecem que não passaram ainda sequer pela primeira experiência. E eu falo baixinho para encerrar. Existem 2 sacramentos que estão completamente ligados a essas 2 etapas do nosso processo de conversão. O primeiro sacramento é o batismo. De modo resumido, o batizado morre e ressuscita com Cristo. Faz a experiência da cruz e da ressurreição.
Já o segundo sacramento, que tem tudo a ver com a segunda etapa do processo de conversão, chama-se crisma. Porque um crismado, não se assustem, o crismado faz a experiência de Pentecostes. Isso quer dizer então que quando nós, nas nossas assembleias, promovemos a experiência do batismo no Espírito Santo, nós queremos que aqueles que já foram batizados e crismados renovem o dom da sua crisma. A crisma é o momento onde a pessoa assume publicamente: eu sou cristão, eu sou um missionário, então vem para a missão, então se entrega a sua vida em Cristo. Fica de pé. Se você puder, com a Bíblia na mão, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, 29, aqui está entre aspas a renovação da crisma, a experiência do batismo no Espírito Santo. Atos 4, 29. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eles já haviam recebido o Espírito Santo, mas receberam mais para a missão. É o que o Senhor quer fazer conosco. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Pense agora nas dificuldades, nas cruzes que você tem enfrentado no seu ministério, no seu trabalho com os adolescentes. E agora apresente para o Senhor as ameaças que fazem contra nós. E às vezes as ameaças são internas. As barreiras que nós colocamos para a evangelização. Apresente para o Senhor as dificuldades de evangelizar os adolescentes deste tempo. Cada vez mais chegam para nós adolescentes que não têm relação nenhuma com a família não tem fé, não tem referência de pai, de mãe. Isso é um desafio. Apresente as dificuldades da falta de irmãos para ajudar nesse serviço, nesse ministério. Enfim, apresente para o Senhor as ameaças. Apresente as ameaças. Vai lembrando dos seus desafios ministeriais e vai contando para o Senhor. Senhor, uma grande ameaça é o mundo em que nós vivemos. O mundo quer corroer os adolescentes, Senhor. Quer perverter a sexualidade dos adolescentes. A cultura que nós vivemos, Senhor, tem favorecido o egoísmo, o egocentrismo. Olha quanta ameaça, Senhor. As novidades tecnológicas que são uma bênção, muitas vezes vêm para destruir. Olha as ameaças, Senhor. Olha as ameaças da cultura, as ameaças que Satanás continua colocando na humanidade e as ameaças da nossa desordem, da nossa fraqueza. Abra os seus olhos agora, irmão. Eu
creio que você que está aqui já teve um encontro pessoal com Jesus. Se alguém porventura ainda não teve, terá hoje. Eu creio que você tem chorado os seus pecados e tem buscado ser obediente a Jesus. Às vezes a gente foge da cruz, mas com a graça o Senhor tem nos lançado a matar os nossos desejos. Nós vamos morrendo e ressuscitando com Jesus. Eu creio que você já fez a experiência de ser batizado no Espírito Santo. Já foi crismado, já renovou algumas vezes a experiência, mas hoje é dia de renovar de novo. E nós precisamos dizer uma única coisa para o Senhor: dá-nos a graça de anunciar a Tua palavra corajosamente aos adolescentes. Que essa seja a nossa oração. Vamos pedir essa graça ao Senhor. Senhor, dá-nos a graça de anunciar corajosamente a Tua palavra, Senhor, com sinais, com prodígios. Senhor, dá parresia para nossa liderança jovem, que os carismas nos acompanhem nessa missão árdua. O carisma do discernimento, da sabedoria, carismas de poder. Que possamos pregar com poder do Espírito. Cantaria